A nossa aula de hoje é sobre possessive adjectives. O que é isso? São os possessivos, né? Então, se eu falo aqui, esse é o meu quadro, eu usei o possessivo meu para poder informar de quem que é esse quadro. Então, nós vamos usar esses pronomes para indicar a posse de algo a alguém. Então, antes da gente ver quais são os possessive adjectives, quais que são esses pronomes possessivos, nós vamos lembrar dos subject pronouns, os pronomes pessoais, aqueles que substituem nomes. Nós vimos em algumas aulas passadas, então se você não sabe do que eu tô falando, volta lá nas aulas anteriores para você entender melhor. Mas esses subject pronouns são os pronomes pessoais. Eles substituem nomes. Nome de pessoa, nome de objeto. Então, qualquer nome que eu estiver no meu início da frase, eu posso substituir por esse subject pronoun. E aí nós vamos relembrar quais são, só para a gente poder fazer uma relação. Então, vamos ver aqui. Os subject pronouns são, nós vimos I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os subject pronouns. Relembrando, I significa eu, então é a primeira pessoa do singular. You, segunda pessoa, então seria tu, né, a tradução, mas nós utilizamos mais o você, então podemos traduzir o you como você. He, ele, she, ela, it, é um ele ou ela para tudo que não for pessoa. Então, se eu quiser substituir o nome de um objeto, um nome de um lugar, o nome de uma marca, eu vou substituir por it. E aqui nós temos o plural. O we, primeira pessoa do plural, nós. You, segunda pessoa do plural, vocês ou vós. E they, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, aqui no singular nós temos três formas, né? He, she, it. No plural é uma só. Então, o they, ele é plural tanto do he, do she, quanto do it. Tá certo? Então, esses são os pronomes aí que substituem nomes. E aí, quais que são os possessive adjectives? Então, Bruna, toda vez que eu quiser referir que algo é em relação a I, eu vou usar o possessive adjective my, meu ou minha. Então, my é referente a I, que sou eu. Para you, referente a you, a você, nós usamos your. Toda vez que for um possessivo referente a he, nós vamos usar his. Referente a she, o possessivo é her. Então, a gente lembra aí do R que eu ensinei também quando a gente viu o alfabeto. Her, her. Então, a gente tem que dar aí uma enfatizada nesse R. Toda vez que o possessivo for referente a it, referente a uma coisa, um animal, um lugar, o possessivo é its. Se o possessivo é referente ao we, nós vamos usar our. Referente a you, se você e vocês é igual no inglês, o possessivo também vai ser, então, igual, your. E referente a they, eles ou elas, nós vamos ter o their. Their. Esse seria aí para eles ou elas. Então, é o possessivo deles ou delas. Então, esses são os pronomes que a gente utiliza para informar posse. Então, nós fizemos essa relação aí para a gente lembrar
quando que vamos usar cada um desses, para a gente poder lembrar aí mais facilmente. Então, se eu vou falar que um objeto é meu, né? Então, se sou eu que sou a dona, eu vou usar my. Se eu contar que o objeto é seu, que tá aí assistindo a aula, então eu vou falar que é your, seu, tá certo? E aí, para os outros também. E aí vamos ver alguns exemplos antes de eu fazer uma observação. Então, por exemplo, vocês podem falar assim aí, ó, para contar para alguém. Bruna is my teacher. Bruna is my teacher. Isso você contando aí para alguém. Se a gente quer falar de uma outra pessoa, uma outra relação, sem ser a teacher, vamos aprender uma palavrinha nova aqui, inclusive. Posso usar Marty is our classmate. Marty is our classmate. Então, ele não é só meu colega de classe, é nosso colega de classe. Então, nós temos aí a palavrinha nova, classmate. Então, olha só lembrar, class não é aula ou classe. Então, classmate, colega de classe, colega de aula. Então, vocês estão aí com alguns colegas de aula mesmo sem ver, né? Tem aí algumas pessoas assistindo a aula, então vocês são colegas aí da class number 6 here. Outro exemplo. Larry is her boss. Larry is her boss. Então, o Larry, ele é chefe dela. Então, esse chefe aqui é o chefe do trabalho. Aquela lista de occupations, né? A lista de funções, profissões que eu passei para vocês, tinha lá chef. Esse chef é o de cozinha, né? Então, é o chefe de cozinha, quem trabalha em restaurante. O chefe do trabalho, de qualquer trabalho aí, né? O líder é o boss. Então, Larry is her boss. O Larry é chefe dela. Então, olha só que engraçado. Em alguns casos, quando a gente traduz para o português, fica invertido, né? Quando eu falo, vocês falando, Bruna is my teacher. A Bruna é minha professora. Ok. Agora, olha só. Marty is our classmate. O Marty é nosso colega de classe. Agora aqui, Larry is her boss. O Larry é chefe dela. Inverteu. Então, alguns casos, para o português, se a gente quiser passar para o português, vai inverter, tá? No sentido que a gente usa no português. É porque aqui no caso, quando a gente vai fazer uma tradução, quando a gente vai fazer uma relação com o outro idioma, a gente tem que traduzir ou relacionar com algo que faça sentido naquele idioma. Então não adianta eu traduzir Larry é dela chefe. As palavras isoladas, tá certo, mas a gente não fala assim no português. Então, Larry é chefe dela. Então, vão ter algumas palavras, algumas frases com esses possessivos que vai ficar aí trocado em relação a como a gente usa no português. Então, para a gente poder memorizar, toda vez que eu quiser usar esses possessive adjectives, esses pronomes possessivos,
para poder indicar posse de alguma coisa em relação a alguém, eu vou sempre colocar o possessive adjective antes do objeto de posse, né? Então, se eu sou professora de vocês, é essa relação aqui, vocês que possuem. Então, teacher é o objeto de posse nessa relação. Por isso, o possessivo vem antes. My teacher. Marty is our classmate. Então, a relação de ser colega de classe, eu tô contando que é nossa. Então, esse colega de classe é o nosso objeto de posse. Eu que possuo essa relação. Por isso, o possessivo vem antes. Aqui é a mesma coisa. Larry is her boss. A questão de ser chefe dela é porque é dela. Então, o objeto de posse é her, dela. Por isso, então, usamos o possessivo her antes da relação do objeto de posse boss. Ok? Mas vamos ver alguns exemplos. Que aí eu vou falar algo que acontece de diferente. Então, memorizem isso aqui que a gente viu. Nós vamos ver outros exemplos. Nesses exemplos que a gente acabou de ver, o que aconteceu? Eu sempre estava contando a posse, né? O objeto de posse era de alguém. Esse alguém era uma pessoa só, certo? Agora nós vamos ver quando duas pessoas possuem a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma relação, né? Então, essa relação aí que a gente viu de ser chefe, de ser teacher, de ser colega de classe, classmate. Então, isso também é objeto de posse. Então, as relações também são. Então, só uma pessoa que detinha essa relação, esse objeto de posse. Vamos ver como que fica com duas pessoas. Então, vamos pensar aqui um pouquinho antes, que aí eu quero até que vocês me respondam, quem tá ao vivo aí. Vamos pensar, se eu contei que era uma pessoa que tinha algo, né? Então, por exemplo, this is my board. Então, é o meu quadro, certo? Então, como é só meu, eu falei aí my. Mas e se eu falasse que duas pessoas tinham um quadro ou que eu tinha dois quadros? Aí eu vou ter uma parte da frase no plural, certo? Vocês acham que a gente vai mudar esses possessivos aqui? Será que a gente vai colocar eles no plural? Nesse caso, não vamos pro plural, não. O que acontece? Todos esses possessivos aqui são os possessive adjectives que temos. Então, eles não mudam, não vão variar se uma parte da minha frase tiver no plural. Não tem problema. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu falo que alguma coisa é em relação a I, eu uso my, independente se é um ou dois objetos. Se eu falo que é dela, her, não tem problema se for um ou dois objetos. Se forem duas pessoas que eu estiver contando, aí eu vou trazer aqui para os pronomes das pessoas no plural. É isso que muda. Mas mudar os pronomes porque é um objeto no plural, né? A pessoa possui mais de uma coisa, não tem isso. No português nós temos, né? Então, se eu falar meu quadro, se fossem dois, seriam meus quadros, né? Então, no caso do português, a gente tem aí o plural, né? Meu quadro, meus quadros. Minha caneta, minhas canetas. Então, o possessivo ele varia, né? No singular e no plural. No inglês não tem essa variação, tá? Mas para quem aí já estudou inglês, pode ter visto algo do tipo yours.
Isso não é o plural do your, não, Bruna? Não, não é plural. Esse aqui é um outro possessivo que nós vamos ver depois, vamos ver mais pra frente, mas é um outro tipo de possessivo. Não é o plural do your, tá certo? Então não tem plural nesses possessivos aqui não. Então eu vou passar mais um exemplo aqui. Então, vou passar aqui 2 exemplos de colocando algo no plural. Vamos ver como é que fica. Então, nesse caso aqui vão ser 2 pessoas que eu vou iniciar minha frase. John and Paul are his friends. Então, é John and Paul, que são amigos dele. Mas como é ele que possui essa amizade, que eu estou contando, né, que possui essa amizade, nós usamos o mesmo his, que seria se fosse só um amigo ou 10. Não tem problema. Então, o possessivo, o pronome possessivo, ele é relacionado a quem possui, não ao que a pessoa possui. Então, é relacionado a quem possui, não ao objeto de posse, tá? Então, por isso que é his do mesmo jeito, porque eu tô falando que é dele. Aí, como são 2 friends, 2 amigos, né? John and Paul, eu só coloco aqui o friends no plural e nós temos aqui também o verbo to be no plural. Então, é isso que muda. O possessivo não muda nada. Vamos ver aqui um outro exemplo. Sarah and Ted are not your teachers. Sarah and Ted are not your teachers. Então, novamente, 2 pessoas. Novamente, 2 pessoas. Então, por isso colocamos teachers, professores. Mas e o your? Não muda, não importa se é uma pessoa de relação, 2, 10, 20, não tem problema. Se eu tô contando que essas pessoas não são seus professores, então se é de você, o your não muda. Então nós temos que lembrar que esse possessivo... Perguntaram aqui se era possível depois dar a tradução de cada palavra na lousa de português. Ah, tá, das palavras novas? Dou sim. Dou sim, pode ficar tranquilo. E também esses exemplos vão estar no Telegram, tá? Mas eu posso ensinar aqui normalmente, então essas palavrinhas novas eu vou repetir aqui sim, mas também teremos exemplos lá no Telegram. Então nós vamos ter áudio aí com frases de exemplos, algumas palavrinhas aí para vocês praticarem mais tarde, depois da aula, tá certo? Então, toda vez que a gente tiver aqui alguns exemplos que tem palavras novas, que tem algum conteúdo que é bom a gente ouvir para praticar falar, vai ter áudio lá no Telegram, tá certo? Então, se você não está no grupo do Telegram, depois que acabar a aula aqui, vai lá na bio e faça seu cadastro para receber o link do grupo. Então, o mais importante aqui que vocês têm que lembrar do possessivo é que eu preciso relacionar o pronome a quem está possuindo algo, tá certo? Então, se é eu que possuo algo, vou usar my. Se é você que possui algo, your. E aí o restante da frase não importa, ele não vai modificar isso aqui, tá certo? Então esse é o mais importante dessa aula, porque depois a gente vai melhorando a questão das construções de frase, né? Porque a gente vai aprender mais vocabulário, nós vamos ver mais textos, diálogos. Então esse é o mais importante pra gente saber agora. O restante de construção de frases vem depois mesmo, não se preocupe. Então eu vou colocar aqui as palavrinhas novas, né, que apareceram aí nas frases. A questão dos pronomes, né, pronome e verbo to be,
tá nas aulas anteriores, tá? Então, esses pronomes aqui eu expliquei melhor, os pronomes pessoais, ensinei o verbo que vem depois, com o verbo to be, frases de exemplo sobre isso, então depois assistam as aulas anteriores que tá lá no canal no YouTube. Mas nós vimos aqui de palavrinhas novas. Essa aqui não é nova, mas vamos retomar aqui. Teacher, professor ou professora, né? Então foi o exemplo aí que eu dei. Bruna is my teacher, para vocês contarem, falarem para alguém quem é a professora de vocês. Vimos também classmate. Classmate, colega de classe. Então lembrar aí do class, que é aula ou classe. Então classmate, colega de aula, colega de classe. Vimos também boss. Boss, que é chefe, o chefe do trabalho, né? O líder, né? Às vezes na empresa a gente chama, o meu superior é o gerente, é o líder, é o gestor. Então essa pessoa aí é o boss, é o chefe, é o superior, né? E vimos também friend. Friend, amigo ou amiga. Por que eu tô falando amigo ou amiga? Professor ou professora? Porque no inglês nós não temos muita questão de palavras femininas ou masculinas. Então, o que é feminino e masculino mesmo, Bruna? Nomes de homens e nomes de mulheres. E alguns animais, né? Alguns animais a gente tem aí o macho e a fêmea, que tem nomes diferentes. Então, em alguns casos ocorre isso, igual a gente vê no português. Mas a maioria não ocorre isso. E aqui nós estamos vendo aqui relação, né? Temos aqui relação entre pessoas e profissões ou funções dentro do trabalho. Então, isso aqui é menos comum ainda da gente achar um feminino e masculino. Não existe profissão que tem uma do feminino e um nome do masculino, Bruna? Tem, mas são pouquíssimos, pouquíssimos. Vou dar até um exemplo aqui. Nós vimos lá na lista das occupations, das profissões, que tá lá no Telegram, tem essa lista e tem essa profissão aqui. Então, actor é ator. Em alguns países é utilizado actor para mulher e para homem. Em alguns países, actor é usado só para homem. E aí para mulher a gente utilizaria essa aqui, ó, actress. Actress, que aí seria o atriz. Mas tem países que não utiliza o actress, não tem necessidade. Utiliza actor para os dois, homem e mulher. Tem algumas outras poucas profissões ou funções de trabalho que tem feminino e masculino. A maioria é uma palavra unissex. Então, se eu falar assim, hi my teacher, falar só my teacher, eu não sei, se eu não ver, eu não sei se é professor ou professora. Eu preciso ver, porque só com essa informação não consigo. Quando eu conto Bruna is my teacher, pelo nome, aí eu sei que é professora. Mas se eu não tiver o nome, não tiver a imagem da pessoa, eu não sei se é homem ou mulher, tá certo? Então a maioria das profissões e dos nomes de animais são unissex. E aí uma outra coisa, no português nós temos o costume de palavras comuns, nomes de objetos, lugares, ter feminino e masculino, né? Por exemplo, a gente fala o quadro, então é uma palavra masculina. A cadeira é uma palavra feminina. No inglês não existe isso. Nome de objeto, de lugar, de fenômeno natural, sentimento, não é feminino ou masculino. São palavras sem gênero,
tá? Então eles não têm essa questão aí de gênero feminino ou masculino em substantivos comuns. Não tem isso, tá certo? Então é algo que a gente não precisa se preocupar, né? No português a gente tem essa preocupação, igual às vezes alguns nomes de algumas coisas a gente fica na dúvida, né? Nome de marca, de um local específico, eu vou falar o ou a. Aí a gente fica meio na dúvida. No inglês vocês não precisam ter essa preocupação porque não tem essa dúvida. Os objetos, os nomes são sem gênero mesmo. Não tem feminino ou masculino. Mais alguma dúvida? Então, essas são as palavrinhas novas. Elas vão estar de exemplo lá no Telegram, com frases de exemplo, áudios dessas frases e tradução também. Tem as profissões que eu falei aqui, tem uma lista dessas profissões com tradução, o áudio também. Então é só ir nas aulas anteriores, assistir as aulas anteriores no YouTube, mas para ter acesso a essa lista é o material anterior que está lá no Telegram. A vantagem do Telegram é essa. Se você entra no grupo hoje, você tem acesso a todos os materiais das 5 aulas anteriores que eu já coloquei lá. Então, por isso que quando é algo para eu dar aula, para eu passar material, conteúdo de estudo, aí a gente faz o grupo no Telegram. Porque aí em qualquer momento que você entrar, você pode acessar esses materiais anteriores, você vai ter os áudios para você ouvir, vai ter os PDFs para você baixar e tem os links também das aulas anteriores lá, as 5 aulas anteriores, que essa é a number 6. A aula de hoje vai estar também no YouTube hoje mais tarde, então a gente costuma ter uns probleminhas aí de conexão, às vezes o YouTube não foca muito bem aqui na imagem e fica difícil de... O Instagram. O que eu falei? YouTube. Ah, desculpa, é o Instagram. No YouTube é mais tranquilo, depois eu vou até dar um recado em relação a isso. Então, não foca muito bem aqui no que eu escrevo no quadro, fica difícil de ler, mas não se preocupe. Todas as aulas, no final do dia, essa aula vai estar no YouTube, lá no meu canal. Então, você pode rever depois, ou se você perdeu alguma aula, você vai ter acesso depois. Inclusive, se alguém chegou aqui hoje, assiste depois as aulas na ordem, tá? A ordem é muito importante para você dar sequência no seu estudo. Então essa sequência ela não é criada à toa, né? Ela é pensada para melhor você aproveitar o estudo e ter um aprendizado melhor, tá certo? Então é por isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre possessive adjectives. Não esqueça de acessar o material em relação a essa aula para poder estudar mais e teremos a nossa aula amanhã. Às 10 horas da manhã, estamos aqui de volta para estudar mais inglês. See you tomorrow in the next class. Vejo vocês amanhã na próxima aula. Have a nice day. Bye bye.